E se eu te dissesse que seu esforço incansável para controlar o futuro é exatamente o que te torna fraco e previsível? Parece um paradoxo, eu sei. Vivemos em um mundo que nos ensina a planejar cada passo, a antecipar cada risco, a construir um futuro seguro. Mas essa busca incessante é uma armadilha. É a fonte da sua ansiedade, da sua hesitação e da sua fragilidade emocional. Neste vídeo, vamos demolir essa ilusão. Vamos explorar um segredo, um truque mental conhecido pelos antigos estoicos e praticado hoje por uma elite silenciosa de homens que não temem o amanhã. O objetivo não é aprender a prever o futuro, é construir uma mente à prova de futuro. Uma mente que não se quebra, não se abala e não se distrai. Não importa o que aconteça. Este é o conhecimento que separa os homens que são levados pela vida daqueles que a dominam de dentro para fora. Antes de começarmos, quero que você seja honesto. Escreva nos comentários. Qual é a sua maior preocupação sobre o futuro neste exato momento? Vamos confrontá-la juntos. Observe ao seu redor. Vivemos uma epidemia silenciosa de ansiedade masculina. Uma pressão constante para performar, para prover, para ter sucesso. As redes sociais mostram vidas perfeitas e inalcançáveis. O ciclo de notícias 24 horas por dia injeta medo e incerteza diretamente em nossas mentes. O resultado? Uma geração de homens que, apesar de terem mais recursos do que qualquer outra na história, vive em um estado perpétuo de preocupação. Um medo de baixo nível, mas constante, sobre o trabalho, o dinheiro, os relacionamentos, o status. O erro fundamental que a maioria comete é pensar que a solução é ter mais controle, mais planejamento, mais informação. Eles tentam lutar contra a incerteza com planilhas e planos de 5 anos. Mas isso é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais poder você entrega à ansiedade. Você se torna um escravo do "e se?". E se eu for demitido? E se ela me deixar? E se eu falhar? Este vídeo é o seu ponto de virada. É o momento em que você para de lutar uma batalha perdida e aprende a vencer a guerra. A guerra não é contra o futuro. A guerra é interna. A vitória não é o controle externo, é a fortaleza interna. O que vamos discutir aqui não é uma filosofia antiga e empoeirada. É um manual de operações para o homem moderno que deseja tranquilidade, força e poder em um mundo caótico. O primeiro pilar para uma mente à prova de futuro é brutalmente simples, mas profundamente libertador. Os estoicos o chamavam de dicotomia do controle. Eu o chamo de o círculo da força. Imagine 2 círculos, um pequeno, no centro. Dentro dele está tudo o que você pode controlar diretamente. Suas opiniões, seus julgamentos, suas decisões, suas ações. Este é o seu domínio. É aqui que reside todo o seu poder. Fora dele, há um círculo infinitamente maior. Nele, está tudo o que você não pode controlar. A economia, o clima, as opiniões dos outros, o resultado final dos seus esforços. A maioria dos homens gasta 99% de sua energia mental neste círculo externo. Eles se preocupam com o que os outros pensam. Ficam frustrados com o trânsito. Desesperam-se com notícias sobre as quais não têm poder algum. Isso não é apenas inútil. É um ato de autossabotagem. Você está entregando sua paz de espírito a fatores que não lhe devem nada. O homem superior entende isso. Ele foca toda a sua atenção, toda a sua força, no círculo interno. Ele não desperdiça um segundo de preocupação com o que não pode mudar. Ele se torna um mestre de seu próprio domínio. Vamos aprofundar a dicotomia do controle. Pense em um arqueiro. Ele pode controlar o treinamento, a escolha do arco, a qualidade da flecha. Ele pode controlar sua respiração, sua postura, o momento exato de soltar a corda. Tudo isso está no círculo interno. Mas uma vez que a flecha deixa o arco, seu controle termina.
uma rajada de vento, um movimento súbito do alvo, a umidade do ar, tudo isso está no círculo externo. O arqueiro medíocre se prende ao resultado. Se ele erra o alvo, ele culpa o vento, se frustra, perde a compostura. Sua performance futura é comprometida pela sua incapacidade de separar o que ele controla do que ele não controla. O arqueiro estoico, por outro lado, define o sucesso de forma diferente. Para ele, o sucesso foi ter executado perfeitamente cada passo que estava sob seu controle. O resultado é secundário. O acerto é um bônus. O verdadeiro prêmio é a excelência na ação. É assim que você deve encarar sua vida. Seu trabalho não é garantir o sucesso. Seu trabalho é merecê-lo. É fazer o seu melhor absoluto com os recursos que você tem. O resto não está em suas mãos. Aceitar isso não é passividade. É o mais alto nível de estratégia mental. Agora, vamos para uma ferramenta que pode parecer contra-intuitiva, mas é uma das armas mais poderosas do arsenal estoico. Chama-se premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. O homem comum pratica o pensamento positivo. Ele visualiza o sucesso, o melhor cenário possível. Isso pode parecer bom, mas o deixa frágil e despreparado para a realidade. Quando as coisas dão errado, como inevitavelmente darão, seu mundo desmorona. O homem superior faz o oposto. Ele não teme o escuro, ele treina nele. Ele reserva um tempo para visualizar o pior cenário possível. Não de uma forma ansiosa, mas de uma forma calma e racional. O que aconteceria se eu perdesse meu emprego? E se este projeto falhar espetacularmente? E se eu perder o dinheiro que investi? Ele percorre o caminho mental da adversidade. Ele pergunta: ok, e depois? Como eu reagiria? Quais seriam meus primeiros passos para me recuperar? Ao fazer isso, ele faz duas coisas. Primeiro, ele percebe que a maioria dos piores cenários não é tão catastrófica quanto a ansiedade os faz parecer. Ele sobrevive. Segundo, e mais importante, ele se inocula contra o choque e o pânico. Ele já esteve lá em sua mente. Se o evento acontecer, não será uma surpresa paralisante. Será um cenário para o qual ele já tem um plano de contingência. Ele transforma o medo do desconhecido em um problema a ser resolvido. A premeditação dos males não é um convite ao pessimismo, é uma vacina contra a fragilidade. Pense nisso como um treinamento de força para a sua mente. Você não vai à academia e levanta os pesos mais leves possíveis. Você se desafia com uma carga que te força a adaptar e a crescer. Da mesma forma, você não pode construir resiliência mental vivendo em uma bolha de otimismo forçado. Você precisa expor sua mente a cenários difíceis em um ambiente controlado, sua imaginação, para que ela esteja fortalecida quando a adversidade real chegar. A maioria dos homens foge do desconforto. Eles se distraem com entretenimento barato, evitam conversas difíceis e ignoram problemas, até que eles se tornem crises. O praticante da premeditação dos males faz o oposto. Ele caminha em direção ao desconforto voluntariamente. Ele entende que a preocupação é, em essência, o medo de um sentimento. Ao visualizar o pior e perceber que pode lidar com ele, ele rouba o poder da preocupação. A ansiedade prospera na incerteza e na imaginação catastrófica. A premeditação racional traz luz a essas sombras e as revela pelo que são: fantasmas que podem ser enfrentados e superados. Isso nos leva ao próximo nível de poder mental: amor fati, o amor ao destino. Este é, talvez, o conceito estoico mais difícil de internalizar, mas o mais transformador. A maioria das pessoas passa a vida resistindo à realidade. Elas se queixam do que aconteceu, lamentam o passado, desejam que as coisas fossem diferentes. Se ao menos eu não tivesse perdido aquele voo, se ao menos a empresa não tivesse falido. Essa resistência é a fonte de todo o sofrimento. É como lutar contra a maré. Você só vai se cansar e se afogar. O amor fati
propõe uma mudança radical. Não apenas aceitar o que acontece, não apenas tolerar, mas amar. Amar cada evento, cada revés, cada triunfo, cada dor, como se você mesmo o tivesse escolhido. Por quê? Porque é a sua vida. Cada momento, bom ou ruim, é um fio no tecido da sua existência. Tentar remover um fio é desfazer o todo. O homem que pratica o amor fati não vê obstáculos, ele vê matéria-prima. Um projeto falhou? Ótimo. Uma oportunidade para aprender resiliência e humildade. Um relacionamento terminou? Ótimo. Uma chance para o autoconhecimento e o crescimento. Ele transforma veneno em remédio. Ele não pode ser derrotado, porque tudo o que acontece o serve. Vamos tornar o amor fati mais prático. Imagine que a vida é um jogo de cartas. Você não controla as cartas que recebe. Você pode receber uma mão terrível. O jogador amador reclama das cartas, culpa o dealer, joga com raiva e frustração. Ele já perdeu o jogo antes mesmo de começar. O jogador mestre, o estoico, aceita a mão que lhe foi dada. Ele não perde um segundo de energia desejando cartas diferentes. Ele foca 100% de sua atenção em uma única coisa: como jogar aquela mão da melhor maneira possível. Essa é a sua atitude perante a vida. Você não escolheu sua genética, o país onde nasceu, ou as crises econômicas que podem acontecer. Essas são as suas cartas. Seu poder não está em trocá-las, mas em jogá-las com habilidade, coragem e sabedoria. Quando você adota essa mentalidade, a pergunta, por que isso está acontecendo comigo, se torna irrelevante. A única pergunta que importa é, dado que isso aconteceu, qual é a minha melhor jogada agora? Você se torna um agente ativo, não uma vítima passiva. A preocupação com o futuro se dissolve, porque você sabe que, quaisquer que sejam as cartas que o futuro lhe der, você estará pronto para jogar. Outra ferramenta crucial para eliminar a preocupação é o que os estoicos chamavam de a visão do alto. Nossa mente tende a operar em um modo de zoom-in. Um pequeno problema no trabalho, uma discussão em casa, uma conta inesperada. Esses eventos preenchem todo o nosso campo de visão mental. Eles parecem enormes, catastróficos, o fim do mundo. A preocupação é, essencialmente, uma falha de perspectiva. A visão do alto é o antídoto. É um exercício mental de zoom out. Feche os olhos. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo, olhando para si mesmo na sala onde está. Continue subindo. Veja o seu prédio, o seu bairro, a sua cidade. Continue subindo. Veja o seu país como uma mancha no continente. Veja o planeta Terra, uma esfera azul e branca suspensa na escuridão infinita do espaço. Pense em toda a história humana que se desenrolou nesta pequena esfera. Os impérios que surgiram e caíram. As bilhões de vidas que vieram e se foram. Agora, nesse vasto panorama do tempo e do espaço, olhe para aquele problema que estava te consumindo há 5 minutos. Onde ele está? Quão grande ele realmente é? Ele se encolhe até a insignificância. Este exercício não minimiza seus desafios, mas os coloca em sua devida perspectiva. Ele quebra o feitiço da urgência e da catástrofe que a ansiedade cria. A visão do alto é mais do que um truque para acalmar. É um realinhamento com a realidade. A maioria das nossas preocupações é impulsionada pelo ego. Nosso desejo de sermos vistos de uma certa maneira, nosso medo de falhar, nosso apego ao nosso status. O ego nos convence de que somos o centro do universo e que nossos problemas são de importância cósmica. A visão do alto destrói essa ilusão. Ela nos lembra de nossa pequenez, mas de uma forma libertadora. Se somos tão pequenos e nosso tempo é tão curto, por que desperdiçá-lo com preocupações triviais? Por que permitir que o medo de um julgamento alheio dite nossas ações? Essa perspectiva nos dá coragem. Coragem para assumir riscos, para ser autêntico, para focar no que realmente importa. Nosso caráter, nossas ações, o legado que deixamos. Pratique este exercício regularmente.
Sempre que se sentir sobrecarregado pela preocupação, dê um passo para trás e suba. Observe seus problemas da órbita. Você retornará ao nível do solo com uma clareza e uma calma que o dinheiro não pode comprar. Você verá que a maior parte do que te preocupa simplesmente não importa no grande esquema das coisas. O próximo princípio é a espinha dorsal da ação estoica. O foco implacável no momento presente. A preocupação não pode existir no agora. Ela é, por definição, um produto de projetar a mente no futuro. É o medo de algo que ainda não aconteceu e que, na maioria das vezes, nunca acontecerá. Da mesma forma, o arrependimento e a culpa vivem no passado. O momento presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. É o único ponto em que você tem agência e poder. O homem comum vive em qualquer lugar, menos no aqui e agora. Sua mente está constantemente saltando entre os erros de ontem e os medos de amanhã. Ele está fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Ele almoça pensando na reunião da tarde. Ele está na reunião pensando no que vai fazer à noite. Sua vida passa por ele como um borrão, uma sucessão de momentos não vividos. O homem superior treina sua mente para ancorar no presente. Ele entende que a única maneira de construir um bom futuro é viver bem o presente. A preocupação com o futuro é a pior maneira de se preparar para ele. A melhor maneira é estar totalmente engajado, focado e excelente na tarefa que está à sua frente agora. Como você ancora no presente? Comece com o simples. Quando estiver comendo, apenas coma. Sinta o sabor, a textura. Quando estiver conversando com alguém, ouça de verdade. Desligue o monólogo interno que está planejando o que você vai dizer a seguir. Quando estiver trabalhando em uma tarefa, mergulhe nela completamente. Dê a ela toda a sua atenção. Isso é o que significa a frase memento mori. Lembre-se da morte. Não de uma forma mórbida, mas como um catalisador para a vida. A consciência da nossa mortalidade torna o momento presente incrivelmente precioso. Se este fosse seu último dia, você o gastaria se preocupando com um e-mail rude ou com o trânsito? Claro que não. Você o viveria com intensidade, propósito e presença. O memento mori não é sobre o fim, é sobre o agora. Ele nos lembra que nosso tempo é finito e que cada momento desperdiçado com preocupação é um roubo da única vida que temos. A preocupação com o futuro é uma forma de arrogância. É presumir que você terá um futuro para se preocupar. O estoico não presume nada. Ele age agora. Ele vive agora. E ao fazer isso, ele constrói um futuro que não precisa ser temido. Um erro comum que os homens cometem é confundir preocupação com preparação. Eles acreditam que, ao repassar cenários negativos em suas mentes repetidamente, estão se preparando. Isso é uma ilusão. Preocupação é passiva. É um ciclo mental que não leva a lugar nenhum. Apenas drena sua energia e envenena seu presente. Preparação é ativa. É identificar o que está sob seu controle e agir sobre isso. Você está preocupado com uma apresentação? A preocupação é imaginar o fracasso. A preparação é pesquisar, praticar, refinar seus slides. Você está preocupado com sua saúde? A preocupação é pensar em doenças. A preparação é se exercitar, comer bem, marcar uma consulta médica. O estoico é um mestre em distinguir os dois. Quando um pensamento ansioso surge, ele o analisa. Isso é algo sobre o qual posso agir agora? Se a resposta for sim, ele para de se preocupar e começa a agir. Se a resposta for não, ele reconhece que o pensamento é inútil, um ruído mental, e o descarta. Ele treina sua mente para ser uma ferramenta para a ação, não um palco para o drama. A próxima vez que você se pegar preocupado, faça essa pergunta. Isso é preocupação ou preparação? Se for preocupação, abandone-a. Se for preparação, comece a trabalhar. Vamos falar sobre o papel das emoções.
A sociedade moderna vende a ideia de que um homem forte é um homem sem emoções. Isso é um mito perigoso e estúpido. O estoico não busca suprimir suas emoções, ele busca entendê-las e não ser governado por elas. As emoções são como o clima. Elas vêm e vão. Algumas são tempestades, outras são dias de sol. O homem fraco se identifica com o clima. Se ele sente raiva, ele é raivoso. Se ele sente medo, ele é medroso. Sua identidade é refém de seus sentimentos passageiros. O homem estoico é como o céu. O céu observa as nuvens e as tempestades passarem, mas ele permanece inalterado. Ele não é a tempestade, ele é o espaço onde a tempestade acontece. Da mesma forma, você não é sua ansiedade. Você é a consciência que observa a sensação de ansiedade surgir. Essa separação, essa capacidade de observar seus sentimentos, sem se fundir com eles, é a chave para o controle emocional. Você reconhece o sentimento. Ah, aqui está a preocupação de novo. Você não o julga, não luta contra ele, você apenas o observa. E, ao observá-lo sem alimentá-lo com mais pensamentos catastróficos, ele perde sua força e se dissipa, como uma nuvem no céu. A preocupação é um hábito mental, e como qualquer hábito, ela pode ser quebrada e substituída. Mas isso exige treinamento consciente. Uma técnica poderosa é a cláusula de reserva. É adicionar um adendo mental a todos os seus planos e intenções. Em vez de dizer, eu vou conseguir essa promoção, você diz, eu vou fazer tudo ao meu alcance para conseguir essa promoção, se o destino permitir. Em vez de, nós vamos fechar este negócio amanhã, nós trabalharemos para fechar este negócio amanhã, se nada fora do nosso controle impedir. Isso pode parecer um detalhe semântico, mas é psicologicamente profundo. A cláusula de reserva separa seu esforço do resultado. Ela o lembra constantemente da dicotomia do controle. Você se compromete 100% com a ação, que está no seu círculo de poder, mas desapega-se do resultado, que não está. Isso te liberta da pressão esmagadora de ter que garantir um resultado específico. Seu sucesso não é mais definido por fatores externos, mas pela excelência de suas próprias ações. Você pode falhar em alcançar um objetivo e ainda assim ser um sucesso, desde que tenha feito o seu melhor. Essa mentalidade o torna antifrágil. O fracasso não o quebra. Ele se torna apenas mais um dado, mais uma informação para a sua próxima ação. Outro pilar para uma mente à prova de futuro é a construção de um diário filosófico. Este não é um diário para registrar o que você comeu no almoço. É um laboratório para a sua mente. Todas as noites, reserve 10 a 15 minutos para refletir sobre o dia através de uma lente estoica. Faça a si mesmo perguntas difíceis. Onde eu agi de acordo com meus valores hoje? Onde eu falhei? Quando eu me deixei levar por uma emoção negativa? O que estava sob meu controle e o que não estava? Como eu poderia ter lidado com aquela situação difícil de forma mais sábia? Este ato de autorreflexão é crucial. Ele o impede de viver no piloto automático. A maioria das pessoas repete os mesmos erros dia após dia, porque nunca param para analisar seu próprio comportamento. O diário é o seu espelho. Ele mostra seus padrões, suas fraquezas, seus gatilhos. Escrever força a clareza. Você não pode se esconder de si mesmo quando coloca seus pensamentos no papel. Este é um trabalho árduo e desconfortável. É por isso que poucos o fazem. Mas é neste trabalho que o verdadeiro crescimento acontece. Você está, literalmente, reescrevendo o software da sua mente, uma reflexão de cada vez. Vamos desmascarar outro mito. A ideia de que a tranquilidade estoica é sinônimo de passividade ou indiferença. Nada poderia estar mais longe da verdade. O estoico não é uma rocha sem sentimentos. Ele é um guerreiro. A diferença é que sua batalha não é travada no mundo externo, mas no interno. A calma que ele cultiva não é para se retirar do mundo, mas para agir nele com mais eficácia.
Pense nos profissionais de elite, um cirurgião em uma operação complexa, um piloto pousando um avião em uma tempestade, um soldado em uma zona de combate. O que eles têm em comum? Uma calma intensa sob pressão. A emoção descontrolada, o pânico, a raiva, o medo, é um luxo que eles não podem pagar. Ela nubla o julgamento e leva a erros fatais. A tranquilidade estoica é essa calma profissional aplicada a todas as áreas da vida. É a capacidade de enfrentar o caos, um mercado em queda, uma crise familiar, uma traição, com uma mente clara e um pulso firme. Não é não se importar. É se importar tanto com a ação correta que você se recusa a permitir que a emoção a sabote. É a forma mais elevada de performance. Para fortalecer sua mente contra a preocupação, você precisa praticar o desconforto voluntário. A vida moderna é uma busca incessante por conforto. Ar-condicionado, comida entregue na porta, entretenimento sob demanda. Esse conforto nos torna fracos. Nossa tolerância à adversidade diminui. Pequenos inconvenientes se tornam grandes dramas. O estoico inverte esse roteiro. Ele deliberadamente se expõe a pequenas doses de desconforto para construir sua resiliência. Tome um banho frio. Durma no chão por uma noite. Fique um dia inteiro em jejum. Ande, em vez de dirigir. Deixe seu telefone em casa por algumas horas. O objetivo não é o masoquismo. O objetivo é ensinar a si mesmo uma lição poderosa. Eu posso lidar com isso. Você está expandindo sua zona de conforto ao sair dela voluntariamente. Ao fazer isso, você diminui o medo de futuros desconfortos. A preocupação com a perda de dinheiro perde força quando você já experimentou voluntariamente um dia de simplicidade frugal. O medo de passar fome parece ridículo depois que você jejuou por 24 horas e percebeu que não apenas sobreviveu, mas se sentiu mais focado. Você está provando a si mesmo, em um nível físico e visceral, que é mais forte e mais capaz do que sua mente ansiosa acredita. A qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus julgamentos. Esta é uma verdade central do estoicismo. Não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. Fui demitido, é um fato. Isso é uma catástrofe. Minha vida acabou, é um julgamento. O trânsito está lento, é um fato. Isso é insuportável, vai estragar meu dia, é um julgamento. A preocupação quase sempre surge de julgamentos automáticos, negativos e catastróficos. O truque para eliminar a preocupação é aprender a inserir um espaço entre o evento e o seu julgamento. Nesse espaço reside a sua liberdade. Quando algo acontecer, treine-se para não reagir imediatamente. Respire, apenas observe o fato. Ok, isso aconteceu. Resista ao impulso de rotulá-lo como bom ou ruim. Apenas observe. Essa pausa lhe dá tempo para escolher sua resposta em vez de ser vítima de uma reação automática. Você pode escolher ver a demissão não como uma catástrofe, mas como uma oportunidade para encontrar um trabalho melhor. Você pode escolher ver o trânsito não como uma tortura, mas como um tempo extra para ouvir um podcast ou simplesmente estar em silêncio. Você não pode controlar os eventos, mas pode controlar a história que conta a si mesmo sobre eles. E essa história determina tudo. Uma fonte massiva de preocupação moderna é a comparação social. Você abre o Instagram e vê alguém de férias em um lugar exótico, outro comprando um carro novo, um terceiro comemorando uma promoção. Sua mente imediatamente começa a trabalhar contra você. Por que não sou eu? Estou ficando para trás. Minha vida é um fracasso em comparação. Essa comparação é o ladrão da alegria e um combustível para a ansiedade. O estoico entende que o único caminho válido é o seu próprio. Comparar sua jornada com a de outra pessoa é como um corredor de maratona olhando para o lado para ver o progresso de um nadador em uma competição diferente. É irrelevante e contraproducente. Seu único competidor é quem você era ontem.
Sua única métrica de sucesso é se você está vivendo de acordo com seus próprios valores. A preocupação com o status e a opinião dos outros é a mais sutil das prisões. Você se torna um ator em uma peça que não escreveu, tentando agradar uma plateia que, na maioria das vezes, nem está prestando atenção. Liberte-se disso. Defina suas próprias regras para o sucesso. Foque em ser um bom pai, um bom amigo, um profissional excelente, um homem de caráter. Essas são as vitórias que importam. O resto é apenas ruído. Outro conceito fundamental é a impermanência. Tudo muda, tudo. Sua saúde, sua riqueza, seus relacionamentos, sua própria vida. Nada é permanente. O homem que se apega às coisas como elas são, está se preparando para o sofrimento. Ele tenta construir um castelo de areia na beira do mar e se desespera quando a maré sobe. A preocupação muitas vezes é uma forma de apego. É o medo de perder o que temos ou de não conseguir o que queremos. O estoico pratica o desapego. Não a indiferença, mas o desapego. Ele ama profundamente sua família, mas sabe que pode perdê-los. Ele trabalha duro por seu sucesso, mas sabe que a fortuna pode virar. Ele aprecia sua saúde, mas sabe que ela é frágil. Essa consciência não o torna triste. Pelo contrário, o torna grato. Ele aprecia mais intensamente o momento presente, porque sabe que ele é fugaz. Ele não toma nada como garantido. Essa mentalidade o prepara para a perda. Quando a mudança inevitavelmente chega, não é um choque que o destrói. É uma parte esperada do ciclo da vida. Ele se entristece, sim, pois é humano. Mas ele não se desespera. Ele sabe que, assim como o inverno dá lugar à primavera, a perda dá lugar a novas formas de ser. Finalmente, a mente à prova de futuro é uma mente que escolhe a virtude acima de tudo. O que é virtude no contexto estoico? É simples: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Em qualquer situação, em vez de perguntar o que vai me fazer sentir bem ou o que vai me trazer mais ganhos, o estoico pergunta: qual é a ação correta a ser feita? Qual é a resposta corajosa? Qual é a escolha sábia? Quando seu objetivo principal muda de resultados externos, dinheiro, fama, prazer, para estados internos, caráter, integridade, algo mágico acontece. Você se torna invencível. O mundo pode tirar seu dinheiro, sua reputação, até mesmo sua liberdade. Mas ninguém pode tirar sua capacidade de escolher agir com virtude. Esse é o seu poder inalienável. A preocupação com o futuro diminui drasticamente, porque os resultados futuros se tornam secundários. O que se torna primário é como você se comporta no caminho. O foco se desloca do destino para a jornada. Você para de se preocupar se vai chegar lá e começa a se concentrar em caminhar bem a cada passo. E essa, no final, é a única coisa que realmente importa. Chegamos ao fim, mas este é apenas o começo da sua jornada. O que discutimos aqui não são truques de pensamento positivo. São as chaves de um sistema operacional mental projetado para a força, a resiliência e a paz interior em um mundo imprevisível. O segredo para uma mente à prova de futuro não é ter as respostas para o que virá. É deixar de precisar delas. É entender que a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Se você levar apenas uma coisa deste vídeo, que seja esta: a preocupação é uma escolha. É um hábito mental que você aprendeu e que pode desaprender. Você não controla os eventos do futuro, mas controla absolutamente a sua resposta a eles. E nessa resposta reside todo o seu poder e toda a sua liberdade. A mente à prova de futuro não é aquela que sabe o que vai acontecer. É aquela que está pronta para qualquer coisa. E agora, você tem as ferramentas para construir essa mente. Você faz parte do 1% que entende isso. Obrigado por investir seu tempo em seu próprio fortalecimento. Se este conteúdo ressoou com você,
Demonstre seu apoio deixando um like e se inscrevendo no canal para se juntar a esta comunidade de homens que buscam a excelência. Agora, quero que você se comprometa. Escreva nos comentários qual é o primeiro princípio estoico que você vai aplicar na sua vida a partir de hoje. Haja agora.